Bom dia, tudo bem com vocês? Então, a gente está no ano falando da obediência que nos leva à constância com Deus. E hoje eu quero trazer o livro de Daniel. Mas, esporadicamente, eu não vou falar muito de Daniel. Eu vou falar de 3 personagens que muito nos ensinar também a partir da obediência, da fé, da resiliência diante das adversidades. Então eu vou falar de 3 personagens, 3 grandes amigos de Daniel, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou começar lendo Daniel 3, de 16 a 18, que diz assim: E então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisa defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Elam, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, que fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Para vocês, eu creio que vocês conhecem a história de Daniel e sabem desse pedaço, né? O quanto foi importante o processo em que Sadraque, Mesaque e Abednego obedeceu a Deus. Eles tiveram total resiliência diante da adversidade, coragem de manter convicção a pressão. E a gente vê que hoje em dia, qualquer coisinha faz a gente sair do nosso foco, faz a gente sair da nossa obediência, faz a gente sair da nossa constância. E eu posso falar sobre esses 3 personagens também, falando de obediência e falando de constância, porque a gente vemos esses 3, 4 homens que podemos falar de Daniel sendo falado no Novo Testamento. Lá em Hebreus 11, se não me engano 33 a 34 ou 36, vem falando sobre esses grandes patriarcas e profetas da época. E a constância deles foi revelada por anos e anos e anos e anos. Tanto a vivência deles dentro desse palácio, que foi constante, amando o único Deus e Salvador, como também Deus se revelando a eles. Vemos uma linda passagem também desses 4 homens, lá em 11:12, que diz assim: Então Daniel disse ao encarregado designado ao chefe dos oficiais para cuidar dele, de Amanias, Misael e Zacarias, que são os 3, né? Que é Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram dados no nome pelo chefe pela chefia do rei para os nomes da época, né? Mudaram o nome deles. Peço que faça uma experiência com teus servos por 10 dias, portanto apenas coma legumes e água para beber. Ou seja, esses 4 homens, aliás, esses 3 obedeceu a Daniel e mantiveram os 4 por um período só se alimentando de legumes e água, para se santificar e não utilizar do alimento do palácio, que era entregado aos deuses dele. Hoje vemos por pouco as pessoas se entregando, né? Se sentindo fraco. E a gente tem que entender que a gente está falando de personagens que têm pecado e são errantes como nós, mas persistiram na fé, na resiliência, na constância, na obediência com Deus. Isso a gente tem que refletir muito. E através disso tudo, olha o que Deus entrega para eles. Deus entrega lá em 1:17, olha o que ele fala. E no caso desses 4 jovens, aproveu Deus a lhe abençoar com especial sabedoria e inteligência, de toda cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo muito mais,
sabia interpretações e visões de todos os tipos. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Por que a gente não consegue isso? Por que Deus, às vezes, em algum momento, não fala com a gente no momento da nossa aflição? Mas a gente cobra. Será que a gente faz a constância para que Deus nos dê o retorno? Olha aqui, esses homens se entregaram totalmente num âmbito, num ambiente totalmente ao contrário deles, e eram só 4. Podemos dizer, com centenas de pessoas naquele palácio, comungando e vivendo uma cultura, uma vida totalmente diferente da deles. Mas eles se persistiram no único Deus, nos ensinos das Escrituras, na obediência a Daniel, que era o responsável ali e que orientava eles ali. Então é momento da gente refletir também. A gente está num mundo que está levando a gente numa onda totalmente ao contrário. E muitas das vezes a gente não faz isso de esforço para ser constante e persistente na palavra de Deus. Tá? É essa mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. São esses 4 personagens, mais esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu quero deixar para vocês hoje, que vocês reflitam o quanto eles foram resilientes, manteve a coragem e a convicção sobre pressão. Que você possa ser também constante e firme nos ensinos, nos desígnios do Senhor. Busque cada dia mais a palavra, porque só ela vai te dar isso. Só ela vai te fortalecer para ter isso. Por fim, a gente vê lindamente lá em 3, 25 e 28, que eu quero ler para vocês. Que olha o que acontece em 25. Então o rei exclamou: pois então, vide isso. Há 4 homens desarmados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos. E 4 homens, e o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Um rei se deu e enxergou o Deus de Israel, o anjo protegendo esses 3. Não era só 3, eram 4. E ele parecia com o quê? O filho dos deuses. E aí a gente vê lá em 28. E então Nabucodonosor exclamou: bendito seja Alá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu Malaque, o anjo que livrou os seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o Elã, o Deus de Israel. Olha só que lindo. Um rei de toda a idolatria, reconhecendo o poder, o posicionamento, a constância desses 3 homens. E lindamente, Deus se revelando como anjo, protegendo eles. Reflita sobre isso. Veja onde você tem depositado a sua força, a sua constância. Será que você tem vivido realmente como um cristão ou como um cristão de verdade, se revelando a crer realmente no único Deus e Salvador? Pense sobre isso, tá bom? Um grande beijo.